Se vocês quiserem fechar a porta aí, se entrar alguém a gente abre, vai reduzir o barulho aqui dentro. Queridos, pela graça de Deus estamos mais uma vez aqui, cultuando ao Senhor, louvando a Deus. Já o fizemos, louvando ao Senhor, o Senhor já falou no nosso coração. E agora, vamos para a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para cada um de nós, para os nossos corações, nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15 a 18. Romanos 8, 15 a 18. O tema dessa meditação que vamos fazer nessa manhã é: não somos escravos medrosos, somos filhos adotivos de Deus. Não somos escravos medrosos, somos filhos adotivos de Deus. O apóstolo Paulo diz assim no 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Curva a sua fronte aí, uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esta palavra, pela Tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração nesta manhã, nesse texto, Senhor, a respeito de que não somos escravos, medrosos, mas somos filhos de Deus. Traz-nos uma visão dessa palavra nessa manhã. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, aos romanos, e nesse capítulo ele fala várias coisas, e nós tiramos aí do 15 a base dessa meditação. Ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez, está em temor, está com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou papai, paizinho. Queridos, vocês sabem que escravo tem uma vida terrível. Nós não sabemos muito bem o que é escravidão, porque nós não vivemos isso no Brasil. Mas os que viveram, a geração que viveu aí de 1880, 90 para trás, cento e poucos anos atrás, eles sabem, os descendentes deles sabem o que é escravidão. Escravidão é coisa terrível. Há 2, 3 anos atrás, a gente teve a oportunidade de visitar Salvador, na Bahia, e lá tem uma parte de Salvador que eles guardam algumas histórias e coisas da época da escravidão, lá na região do Pelourinho.
e alguns museus ali têm guardados algumas histórias da época dos escravos. E eles contam para a gente, faz um relato breve, do que aconteceu e do que acontecia com os escravos. Lá tem aqueles postes onde penduravam os escravos, aquelas madeiras que eles furavam a madeira, tipo um palanque, furava um buraco, a uma altura daquele palanque furava um buraco, para pegar a perna do escravo, colocá-lo em pé e pegar a perna dele, atravessar naquele mourão, em pé, com a perna, uma das pernas atravessada para lá, e a pessoa ficava ali com a perna amarrada, ali, só com o corpo inteiro apoiando numa perna, dias e semanas de castigo. E lá tem várias coisas que eram feitas para judiar e oprimir os escravos. Os senhores deles faziam com eles. Então, quando a gente começa a olhar para a história de um escravo, a gente tem ideia o que o apóstolo Paulo estava falando e o que ele quer que a gente entenda. Há relato também de que batiam nos escravos com um reio de couro que usava para bater nos animais. Cortava-se todo o corpo do escravo com aquele reio de couro. O escravo ficava com o corpo sangrando. E para piorar a situação, eles faziam uma salmoura de sal e jogavam no corpo do escravo para que aumentasse ainda a dor e o sofrimento. Isso é só uma síntese do que era feito com o escravo. O escravo não era dono de nada, não possuía nada, nem a sua própria vida, nem a sua família. Tudo dele pertencia ao seu patrão. Ele trabalhava horas e horas, não tinha horário, não tinha jornada de trabalho, não tinha salário, não tinha nenhum benefício, não tinha futuro. O escravo não tinha nada. E o escravo vivia temeroso, aflito, desesperado, porque ele deitava para dormir. Muitas vezes não conseguia dormir, porque ele não sabia o que ia acontecer no próximo dia. Ele sabia o que ele já tinha passado. Ele não sabia os castigos e os sofrimentos que viriam pela frente. Então o escravo vivia uma vida, além de miserável, sem nada, trabalhando como escravo, sem direito a nada, sendo espancado, sendo afligido, era trabalho forçado, longas jornadas de trabalho, sem descanso, sem direito a nenhum pagamento, só tinha direito à comida e o lugar de dormir e a roupa de vestir. Muitas vezes apanhavam, eram torturados, presos, amarrados nos troncos, nas árvores, nos postes de madeira nas praças públicas, muitas vezes espancados até a morte ou chicoteados, como eu contei. Não tinha nenhuma liberdade, não podia sair, não podia fugir, pois se fossem encontrados, eram torturados ou até mortos. Essa era a condição e situação do escravo. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vocês não receberam o espírito de escravo para viver outra vez em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos de Deus, de filhos adotivos de Deus. Portanto, o escravo vivia com medo, com temor, aflito, não sabia o que ia acontecer na sua vida, com a sua família, não possuía nada, não tinha direito a nada, somente o dever e a obrigação de trabalhar noite e dia para o seu patrão. Ele não tinha direito em pensar em futuro, em planejar futuro, porque ele não tinha nada, ele não tinha sequer futuro para ele. Portanto, não tinha paz e nem tinha esperança. E essa é a situação do ser humano sem Deus, vivendo nesse mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios e Colossenses, ele fala que antes de conhecer a Deus, a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mortos em delitos e pecados, longe de Deus,
andando levado pelo curso do mundo, pelo Espírito, pelos espíritos que operam no mundo hoje e que sempre operaram, Satanás e seus demônios. E então o ser humano, longe de Deus, é um escravo, carregado, conduzido pelo inimigo, pelos demônios, pelo mundo, pela sua própria natureza carnal que o escraviza. O ser humano, ele é escravo até dele mesmo. Até de nós mesmos nós somos escravos. Você pode ver que tem coisas que a gente faz que depois a gente se arrepende e a gente diz onde eu estava com a cabeça. Por que eu fui fazer isso? Então, queridos, mas Paulo está dizendo que, lá em Éfeso 2 ele fala, vivíamos assim, longe de Deus, escravizados, mortos no pecado, sem paz, sem esperança e perdidos no mundo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e em amor, estando a gente mortos nessa situação, Ele nos deu vida através de Jesus Cristo. Nos ressuscitou. Pegou o morto, ressuscitou, deu vida novamente. E arranca do lugar de escravidão. E agora diz que Ele nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos colocou numa região alta, região celestial. Nos conduziu na sua presença. Nos levou para perto dEle. Nos levou para Deus. Nos levou para a presença de Deus. E é isso que o apóstolo está querendo passar para aqueles irmãos de Roma, que estavam sendo perseguidos. Paulo chegou a ficar preso em Roma, foi morto. Não sei se nessa oportunidade ele estava preso, mas aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Tanto é que nesse capítulo ele fala sobre isso, ele fala muito sobre isso. Só que no 15 que nós lemos, ele passa essa mensagem: irmãos, vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor. Ou seja, quando vocês viviam longe de Deus, vocês viviam escravizados. Então vocês viviam em temor, assombrado, com a vida arruinada, destruída, sem saber o que ia acontecer, sem futuro. Tudo o que fazia, o ladrão roubava, porque é como Jesus disse: tem um ladrão que veio a esse mundo para roubar, matar e destruir. Satanás e seus demônios. E isso é a situação de quem vive longe de Deus, um escravo. Luta, trabalha, e quando sobe 2 degraus, quando pensa que não, é arrancado para baixo, 4, 5 para baixo, é derrubado para baixo. Por quê? É condição de escravo, é situação de quem está sendo escravizado. E Jesus diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, falando de Satanás e seus demônios, mas eu vim, diz ele, para dar vida e vida com abundância. Então, queridos, Paulo está dizendo para nós, irmãos, entenda que quando você conheceu Jesus, aceitou Jesus, recebeu Jesus Cristo na sua vida, entregou sua vida para Ele e passou a andar com Deus, você se tornou filho de Deus e você agora não é mais escravo. Você é um filho adotivo. Você era um escravo, mas agora você foi adotado na família de Deus através da obra de Cristo na cruz do Calvário. E agora ele está dizendo, não viva mais como escravo, não viva mais com espírito de escravo, mas viva com o espírito de quem é filho. Viva carregando em você o espírito de filho, de gente liberta, de gente que é herdeiro e não escravo. O filho, a condição do filho é totalmente diferente. O filho não é escravo. Filho não pode viver atemorizado, porque filho tem pai, o pai cuida, o pai protege, o pai provê todas as coisas que ele precisa, o pai cuida dele, o pai protege. E tudo que o pai tem no futuro vai ser do filho. Filho tem herança. E tudo que o pai tem é do filho. E se nós somos filhos de Deus, significa que tudo que Deus possui, céu e terra, também é dos seus filhos.
Precisamos ter uma visão alargada para a nossa posição que nós somos em Cristo, senão vamos passar, mesmo na igreja, vivendo uma vida de escravo. Uma vida de escravo. E Paulo está dizendo, irmãos, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, outra vez continuar vivendo a mesma vida de medo, de temor, de fracasso, de destruição que vocês viviam antes de conhecer Jesus Cristo. Por favor, ele está dizendo, vocês não receberam esse espírito de escravidão para viver em temor, viver com medo. Escravo vive com medo, porque escravo sabe o que é a vida de escravidão. Mas filho não, filho não vive escravidão. Filho é liberto, filho é herdeiro, filho é dono de tudo, filho tem pai. E queridos, nós temos um pai que não é igual aos nossos pais são limitados ou foram limitados, mas Deus é um pai limitado, todo-poderoso, dono do céu, dono da terra, dono desse planeta, tem tudo na mão dele, cuida da sua vida, cuida da nossa vida, é quem nos deu a vida e é quem mantém a nossa vida e é quem nos conduz até o último dia aqui. E se caminharmos com ele, teremos a vida eterna, iremos morar com ele nas mansões celestiais e herdar tudo quanto ele tem lá em cima para nós. Mas a gente tem que abrir os olhos, porque senão vamos viver na igreja como escravos. Essa palavra Deus trouxe para nós essa semana, orando, num momento de muita aflição. Eu e Bel orando, e parecia que nossa oração não saía do teto. Parecia que Deus tinha nos abandonado. E a gente está ali orando, insistindo, Senhor, intercedendo pela igreja, pelas famílias, pelo Brasil. E parecia que havia uma laje de bronze entre nós e Deus. E a gente está ali orando e de repente o Senhor fala no meu coração: vocês não receberam o espírito de escravo, mas de filhos. Vocês não receberam o espírito para viver em escravidão e nem com medo. Vocês são filhos. Eu falei, Bel, eu vou achar esse texto, não lembrava onde estava. Achei o texto e compartilhei com ela. E aí compartilhamos o resto do capítulo. Queridos, e por isso estamos trazendo para vocês, nesta manhã de domingo aqui, e para você que estiver assistindo essa palavra depois, essa é a mensagem para nós. O filho não é assim. O filho tem outro tratamento, tem outra condição de vida. O filho tem direitos, porque é herdeiro. O filho é dono, é proprietário. O filho tem bens, tem posses. Pois seu pai, as posses que é do pai é do filho. O filho tem liberdade. O filho pode sair, pode voltar, pode ir onde quiser. O filho não fica preso, o escravo fica preso. Escravo, se fugisse era morto, ou era perseguido, apanhava. Não, o filho tem liberdade. Filho tem liberdade. Filho tem direitos. Queridos, e nós precisamos entender isso, porque muitos cristãos estão na igreja vivendo uma situação de escravo. Quanta gente que conhece a Deus vivendo como escravo. E o apóstolo está dizendo, não recebemos espírito de escravidão para viver com temor, para viver com medo, mas recebemos espírito de filhos adotivos de Deus. Como já dissemos antes, estávamos mortos nas nossas ofensas e pecado, carregado pelo mundo, carregado pelo inimigo, andando o que o inimigo colocava em nossa mente, nos ensinava lá no mundo, como diz Efésios 2, nos deu vida estando mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andava segundo o curso do mundo, andava segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, fazendo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos.
e por consequência éramos por natureza filhos da ira, destinados à condenação eterna, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, através do seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos nessa situação, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, essa é a nossa posição, estamos com Cristo, ligados em Cristo, assentados nos lugares celestiais, estamos aqui na terra, mas em espírito, se estamos ligados em Deus, também estamos ligados no céu, estamos ligados em Jesus Cristo no céu, e a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, Ele está intercedendo por nós, e estamos ligados nele, e Ele está em nós, e temos o Espírito Santo também com a gente. Então, queridos, não podemos viver como escravos, não podemos aceitar o espírito de escravidão, uma visão de escravo, uma visão de que nada dá certo, de que não vai conseguir nada. Nós vemos isso no estudo da semana passada, estudando lá sobre o povo de Israel saindo do Egito, de que mesmo vendo os milagres de Deus, as 10 pragas e a libertação que Deus fez, tremenda, para libertá-los da escravidão de 4 séculos, mesmo vendo os milagres de Deus, as 10 pragas no Egito, mesmo vendo Deus fazer eles de escravo, sair dali ricos, Deus fala para eles, após a 10ª penúltima praga, quando faltava só a praga, já tinha dado até a praga dos primogênitos, tinha matado todos os filhos primogênitos do Egito, os egípcios ficou desesperados, Faraó, libera esse povo, senão nós vamos ser tudo destruído, os egípcios. E Faraó chama Moisés e fala, vocês podem ir embora. E Deus fala para Moisés, não, vocês não vão sair daí sem nada. Vocês trabalharam para eles 400 anos como escravo. Vocês vão pedir, cada família vai pedir para uma família de egípcio, peça dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, peça coisa para eles. Deus mandou eles pedir, está lá em Êxodo 12, e eles pediram, e a Bíblia diz que os egípcios, tão desesperados para que eles saíssem, que deram tudo, coisa para eles, saíram de lá que nem podia carregar, tanta coisa, saíram ricos. Queridos, filhos de Deus é assim, pode até passar por período de escravidão, mas não vai sair com a mão vazia, não vai sair com mão vazia. Deus é Deus. O povo de Israel saiu dali riquíssimo, saiu com tanta coisa que até quando lá depois no deserto, quando Moisés demorou de vir, eles resolveram fazer um Deus para eles, e eles tinham tanto ouro que eles fizeram um Deus de ouro, fizeram um bezerro de ouro, de tanto ouro que eles possuíam. Tinha ouro sobrando e pedra preciosa até para fazer um bezerro. E era escravo. Tinha ficado 400 anos escravo. E eles vendo tudo isso, quando eles estão chegando na divisa, como nós vimos no estudo da semana passada, eles olha e vê o faraó que por último resolveu novamente perseguir eles. Eles olham, vê o exército de faraó vindo, eles se desesperam, começa a reclamar, começa a murmurar e começa a dizer, não tinha sepulcro no Egito para deixar a gente morrer lá? A gente não falou que a gente não queria sair de lá? A gente preferia viver escravo? O escravo, querido, tem uma visão tão arruinada, tão destruída, tão oprimida, que mesmo quando ele é liberto, ele quer voltar para a escravidão, ou ele quer continuar vivendo na escravidão. Nós temos que tomar cuidado com isso, que senão a gente às vezes sofreu tanto no mundo, que vem para a igreja e quer continuar vivendo como escravo dentro da presença de Deus. Queridos, precisamos que Deus abra a nossa visão. Não somos escravos, somos filhos. Somos filhos, e você não pode aceitar a ruína, a desgraça, a miséria, o sofrimento, a opressão. Você não pode, eu não posso, nós não podemos. Nós temos que lutar por liberdade, e liberdade é em Deus, é em Jesus Cristo. Aleluia. Mas nós temos que correr atrás disso. Agora nós não podemos fazer como o povo de Israel.
Por que nos trouxe para morrer aqui? Quando eles viram o inimigo, eles só viram morte. Eles não viram o Deus que tinha cuidado deles até aquela hora. Esqueceram do Deus poderoso, que tinha feito tudo aqueles milagres no Egito. Só via o inimigo e só via problema, só via fracasso, só via desgraça, só via miséria, só via sofrimento. Tem gente que está na igreja desse jeito, só vive reclamando, murmurando, botando culpa nos outros, achando alguém para botar culpa nos fracassos deles. Não, queridos. Paulo está dizendo, não viva, não tenha espírito de escravo, você não é escravo, você é filho. Filho tem outro comportamento, filho tem outra visão, filho tem outra percepção. Queridos, mas a pergunta é, e esses filhos de Deus agora libertos, herdeiros de Deus, andando com Deus, eles não têm problema? Eles não têm luta? Eles não têm perseguição? Eles não têm dificuldade? Tem. E esse capítulo mostra isso. Esse capítulo parece uma contradição. Paulo começa dizendo assim, que não recebemos espírito de escravidão para continuar vivendo na escravidão, mas recebemos espírito de filhos adotivos para viver em liberdade como filhos de Deus, como pessoas vencedoras. E nesse capítulo ele fala sobre isso, mas também ele fala o seguinte, ele fala assim, se somos filhos, somos herdeiros, e somos também co-herdeiros de Cristo. Ou seja, somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar junto com Cristo. Somos co-herdeiros, herdeiros junto. Cristo é o filho legítimo de Deus e nós somos os filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos. Só que Deus nos registrou como filhos quando a gente aceita e decide seguir a Cristo de verdade e de coração. Nos tornamos filhos, somos registrados como filhos de Deus. Nosso nome é registrado no livro da vida no céu. Se você entregou sua vida de coração para Jesus Cristo, aceitou como Senhor da sua vida e disse agora, Senhor, vem dirigir minha vida, vem me salvar, me perdoar, me transformar, me fazer um filho de Deus, eu quero andar contigo. Escreve meu nome no céu, seu nome está escrito no céu. Tudo que Deus tem é seu também, é de Jesus e é seu. Mas tem uma palavra que diz aqui, no final desse versículo, somos herdeiros e co-herdeiros de Deus e de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que com Ele sejamos glorificados. Ué, mas filho também padece? Não é só escravo que sofre? Filho não é escravo. Filho não vive em opressão. Filho, é liberto. Mas filho passa por problema na vida? Passa. Pelo menos por 2 motivos, e eu vou falar isso para você agora. Filhos é diferente, não é escravo. Não está lá no reino das trevas, sendo escravizado por aquele que rouba, mata e destrói. Não é isso. E os cristãos precisam separar isso. Uma coisa é viver na escravidão, dando lugar para o diabo e sendo escravo do inimigo. Tem gente que mesmo estando na igreja, continua dando lugar para o inimigo, vivendo no pecado, abrindo brecha para Satanás, e Satanás o escraviza. E a Bíblia diz, Jesus disse, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E isso é vida de escravidão. E vida de cristão não é essa. Agora, cristão tem problema? Tem. E é preciso que a gente possa esclarecer algumas coisas nesse texto, porque eu vejo as pessoas tirando alguns versículos aqui desse texto fora do contexto. Tem gente que pega o versículo aqui e lê o 31 e fala, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só pega esse pedaço. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade? Aleluia! Mas só pega esse aqui, que você está dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aí pega o 37 que diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Pega o versículo isolado. Pega o versículo isolado. E daí, uns vivem na escravidão, só vê sofrimento e miséria. Outros já acham que como filho ele não vai ter problema. Somos mais que vencedores. Eu estou nas nuvens com Jesus Cristo. Não tenho problema. Mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas algumas coisas nós vamos aprender aqui nessa manhã. Queridos, então, filho de Deus, que não vive mais na escravidão, não é mais escravizado pelo inimigo, nem pelo mundo, está seguindo a Jesus Cristo, enfrenta problema, enfrenta, ele está dizendo que os filhos, para ser herdeiro, têm que participar do sofrimento de Cristo, para que possa ser glorificado. Cristo teve sofrimento nesse mundo? Teve, mas ele era escravo? Não, ele era filho. E o sofrimento que ele teve? O sofrimento do mundo contra ele, porque ele era filho de Deus, fazia vontade de Deus, obedecia a Deus, não vivia no pecado, andava fazendo coisa certa, ensinando coisa certa, e o mundo o aborrecia, o rejeitava, o desprezava e até o perseguia. Então, o primeiro problema que cristão tem, que filho de Deus tem, é a perseguição do mundo, a luta para vencer o pecado e a luta contra o mundo, do mundo contra os cristãos. Porque o Senhor Jesus disse: assim como perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, porque vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então o cristão enfrenta dificuldade, luta no mundo, enfrenta, se realmente está andando com Jesus Cristo. Mas enfrenta dificuldade porque está seguindo a Cristo, não é do mundo, não anda com o mundo, não faz o mesmo que o mundo faz, anda num outro reino, fazendo coisas diferentes, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é totalmente em contradição com a vontade do mundo. Portanto, o mundo vai aborrecer e vai perseguir. Então, o primeiro problema que os cristãos enfrentam e às vezes padecem, sofrem, é a perseguição no mundo, a hostilidade, o abandono, o desprezo por estar seguindo a Jesus Cristo, por não ser do mundo. Por isso ele disse, vamos ser glorificados, vamos receber a herança, se nós padecermos como ele padeceu, para que possamos ser glorificados como ele foi glorificado. Por que Jesus Cristo está sentado hoje à direita do Pai? Porque ele padeceu aqui. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar aqui. Ele venceu aqui. Por isso ele está sentado à direita do Pai. Primeiro ele padeceu, para depois ser glorificado. Então, queridos, como filhos de Deus, padecemos, sofremos como cristão? Sim, mas aí o 18 diz, só que tem uma coisa, as aflições desse tempo presente não tem nem como comparar com a glória que está reservada para os filhos de Deus. Amém? A glória que está reservada para você, para aqueles que andam com Deus, não as aflições daqui é fichinha, comparando com a grandeza daquilo que está reservado para os filhos de Deus. Não tem comparação. Tenho por certo que as aflições desse tempo nunca vai se comparar com a glória que vai ser revelada. São coisas grandiosas que estão para se manifestar aí, novos céus, nova terra, o Senhor vai destruir todos os reinos do mundo, só vai sobrar o reino de Jesus Cristo e o povo do Senhor. O resto vai ser destruído, ou vai ser lançado no inferno junto com o diabo e seus anjos. Então, queridos, precisamos lembrar que nós não somos escravos, nós somos filhos. Você não pode viver uma vida de escravidão sendo escravizado pelo inimigo, mas você precisa entender que como filho, você tem problema e vai ter luta. Primeiro contra o mundo que odeia Deus e odeia a sua palavra, e odeia Jesus Cristo e odeia você. Você vai ter luta, mas você precisa entender que a glória que está sendo preparada para os filhos de Deus não se compara com as aflições desse tempo. Outra coisa, precisamos entender que nesse tempo do fim, nós estamos sofrendo, nós estamos gemendo, mas a natureza está gemendo, a criatura está gemendo, os animais estão gemendo, as plantas estão gemendo, o planeta está gemendo, porque o ser humano maligno, o inimigo, está destruindo tudo. E até
A criatura criada por Deus está gemendo junto com a gente, está sofrendo junto com a gente e está torcendo pela nossa glorificação, porque a natureza, o planeta sabe que quando os filhos de Deus forem libertos, transformados, entrar nesse reino, vai cessar toda a malignidade e maldade do mundo, e o mundo vai ter paz com a presença do Senhor Jesus, e até a natureza está ansiosa, esperando esse dia e essa manifestação. Olha o que diz o texto. Porque a expectação, porque a ardente expectação da criação, da natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, porque até a criação, até os animais, até toda criatura ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou o pecado, sujeitou todo mundo ao sofrimento. Na esperança, a natureza, a criação, está na esperança de que também ela mesma, a própria criatura, seja libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! A natureza está numa expectativa tremenda, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a libertação plena dos filhos de Deus, para que ela, natureza, também seja liberta, seja salva, seja transformada. Precisamos entender isso. A natureza, numa ardente expectativa, aguarda, ela quer ser libertada da servidão, da corrupção, da destruição, através da liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, a criação, a natureza está gemendo, mas nós mesmos que temos o Espírito Santo também gememos. Os filhos têm o Espírito Santo? Tem a presença de Deus? Tem o Senhor? Tem, são herdeiros? São, mas também gemem. Por quê? Porque estamos no mundo caminhando para o final, caminhando para a restauração, caminhando para a manifestação da glória de Deus. Precisamos entender isso. E nesse período de guerra, de batalha, de libertação, vai ter tempestades no mundo, e está tendo tempestade, vai ter tempestades piores. Deus está manifestando seu poder e levando o homem para o tempo de colheita, tempo de juízo. É tempo Deus dizendo, olha, está chegando a hora da colheita. Quem é santo que se santifique mais ainda, quem é puro se purifique mais ainda, e quem é sujo e faz coisa errada, que continue fazendo coisa errada, e eu estou vindo para julgar cada um e recompensar cada um pelo que fez. Está chegando o tempo da colheita, e até a natureza está desesperada por esse tempo, e está aflita, e diz que ela geme, e diz que nós também gememos, por causa das coisas que estamos passando. E não só a natureza geme, mas nós também gememos, que temos o Espírito Santo em nós. Gememos, esperando a adoção. E que adoção é essa? A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. A esperança dos cristãos não é aqui. Você está entendendo? A esperança do cristão não é aqui. É a redenção do corpo. É um corpo ressurreto, que não passa mais por morte e que vai viver eternamente com Cristo no céu. A nossa esperança é a ressurreição do corpo. Está aqui, ó. A adoção, o processo de adoção de filhos vai se concretizar com a ressurreição do corpo. Preste atenção nisso. Somos filhos, mas ainda não somos os filhos completos. Vai se concretizar totalmente um filho liberto e completo e salvo, e sendo igual a Jesus Cristo, com a vinda de Cristo e a ressurreição do corpo. Se estiver vivo, ser transformado, e se morreu, ressuscitar e receber um novo corpo e estar com Cristo para a eternidade. É aí que termina o processo de adoção de filhos. Mas nós somos filhos, nós não somos escravos, Osmar. Nós não somos escravos, nós somos filhos.
E nós precisamos nos apropriar de tudo isso que nós temos, e dessas promessas, e de tudo isso que Deus está fazendo, porque até a natureza está ansiosa, está desesperada para que esse fato aconteça, para que nós sejamos libertos, e ela também seja liberta, esse mundo seja transformado num mundo de paz, como está lá em Apocalipse, onde não vai haver mais morte, mais dor, mais sofrimento, mais desgraça, mas o Senhor diz, eu faço nova todas as coisas. O filho tem que ter essa visão do que o pai está fazendo. Mas não somente a natureza geme, não somente nós gememos, tem mais um que geme. Sabe quem é que está gemendo também, sofrendo, junto com a gente? Sabe quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha só. Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem pedir o que convém, não sabemos nem orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Deus falou tremendamente com a gente essa semana. Vocês estão aí gemendo? Entenda que é período de gemido mesmo, de intercessão, de clamor por vocês, pela família de vocês, pela salvação, pela libertação do Brasil, das pessoas. É momento de clamar, de interceder, para que Deus alcance o Brasil, alcance quem está perdido, porque está chegando o tempo de a porta fechar, e é tempo de batalha. A natureza está gemendo, vocês estão gemendo, o Espírito Santo de Deus também intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Só que tem uma coisa, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus ouve, Deus entende o Espírito Santo, e Ele intercede por nós. E Deus atende as orações do Espírito Santo, e atende as nossas orações também. E aí vem o 28, sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, as provações também, as lutas, sim, as dificuldades, sim, as batalhas nesse mundo, sim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem. Mas como? Sofrimento, dificuldade, perseguição, luta, contribui. Sabe por quê? Porque agora entra o segundo propósito. O primeiro propósito de dificuldade que o cristão passa é por causa de se identificar com Cristo, de seguir Jesus Cristo, a perseguição do mundo, porque o cristão não é do mundo, como Cristo não é do mundo. Mas a segunda coisa que os cristãos padecem e sofrem é porque Deus está transformando esses filhos para se tornarem conforme a imagem do seu Filho. Deus está transformando esses filhos, preparando esses filhos para se tornarem igual a Jesus Cristo. E mais que isso, preparando eles para se tornar adultos preparados para tomar conta da herança. Nenhum pai rico vai pegar os bens dele e dar para um filho despreparado, imaturo, sem conhecimento, vai destruir tudo que o pai dá, não sabe administrar. Estamos sendo preparados? Estamos sendo preparados para receber a herança? E para nos tornar parecido com Ele? Para poder morar com Ele, tem que estar parecido com Ele. Por isso Ele trabalha com a gente. Olha só. Os que dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus Cristo seja o irmão primogênito. Esses que Deus conheceu, salvou e predestinou, chamou, esses que Deus chamou, eu, você e o povo de Deus, Ele está trabalhando para que sejam conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus Cristo seja o irmão primogênito e os outros todos iguais. Aí nós não vamos ser mais adotivos, nós vamos ser filho legítimo. Mas estamos no processo de transformação, para que sejam igual, conforme a imagem do seu Filho. E os que predestinou, chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. É preciso entender que esses filhos que Deus está trabalhando, Ele já chamou, Ele predestinou, escolheu antes, chamou.
justificou e glorificou. Para Deus, o processo já está completo. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas Deus já fez a dele. Até a glória, Ele já deu, Ele já glorificou. E aí chega onde o apóstolo Paulo chega. E aí ele diz, entendeu? Pois bem, então agora que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você entende que o seu chamado, você não é mais escravo, você foi liberto da escravidão, você é filho, você tem Deus, você é herdeiro de tudo, Deus está trabalhando com você, Deus está preparando você para se tornar igual à imagem dEle, Deus está transformando a sua vida, preparando você para poder herdar e cuidar das coisas que Deus vai colocar em suas mãos, no futuro, herdeiros de Deus, junto com Cristo. Deus está preparando a gente para isso. Você sabe que tem coisas gloriosas para você. Então você enfrenta os desafios aqui nesse mundo, não como escravo, mas como filho. Os desafios de estar sendo preparado e treinado por Deus e Deus nos corrigindo para nos tornar semelhante a Ele. E também os desafios de lutar contra o mundo, vencer o pecado, vencer o mundo e permanecer firme a Cristo, para que possamos herdar tudo aquilo que Deus tem para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem o próprio Filho, mas o entregou por nós, como é que Ele não vai nos dar todas as coisas? Qual é a prova que Deus vai dar tudo para você? Qual é a certeza que você tem que você vai herdar tudo isso aqui? O fato de Deus já ter dado Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele já deu até o próprio Filho. Se Deus não poupou nem o próprio Filho para nos salvar, como é que Ele não vai fazer o resto? Vai fazer o resto? Lógico que vai. Se Ele não poupou nem o Filho, mandou para vir nos salvar, como é que Ele não vai fazer o resto que está faltando para nos salvar e para nos glorificar e para nos colocar como herdeiro dEle? Quem vai poder acusar os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Quem vai condenar os filhos de Deus, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, e que está agora à direita de Deus intercedendo por nós? Quem vai condenar você? Quem vai destruir você? Se Jesus Cristo está lá à direita de Deus intercedendo por você, defendendo você, protegendo a mim, protegendo a igreja, quem vai destruir esse povo? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e somos tratados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Somos mais que vencedores em qualquer situação. Não é aqueles que saem dizendo por aí, são mais que vencedores, sem ter noção do que estão falando. É mais que vencedores, que eles conseguem vencer tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada e morte. É mais que vencedor em todas essas coisas. Por isso eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem potestade, nem demônio, nem Satanás, nem nenhum espírito, nenhum ser espiritual, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Abriu a sua visão para o que nós somos, os filhos? Não somos escravos. Não estamos mais na escravidão do inimigo, estamos com Deus. Tem luta? Tem perseguição por causa do Evangelho? Tem. Deus está trabalhando com a gente para nos tornar filhos parecidos com Ele, tá? Ele nos corrige, mas nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós temos o Deus Todo-Poderoso por nós. Nós temos o Criador de tudo para guardar você, aquele que pode todas as coisas. Aquele que é tão grande que Ele falou que Ele coloca toda a água dos oceanos na palma de uma mão e na outra palma da mão coloca toda a terra do planeta. Para você ter ideia do tamanho dele. Você tem ideia do tamanho de Deus?
Lá em Isaías fala isso. Que, para ter ideia do tamanho de Deus, diz que Ele é tão grande que Ele é capaz de pegar toda a água do planeta na concha da mão. E na outra mão Ele coloca toda a terra. Você tem ideia do tamanho? Você tem ideia do poder? Você tem ideia qual é o Deus que você fala todo dia? Você tem essa visão dessa dimensão? Para você ter ideia do que Ele é capaz de fazer por você? Por isso, estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principado, demônios, potestade, o presente, o porvir, a altura, profundidade, qualquer outra criatura, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu concluo, querido, com Hebreus 12. Hebreus 12, eu concluo. 12, 5. Já esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Queridos, Deus corrige o filho que Ele... Deus corrige a todo que Ele recebe por filho. Certo? Deus corrige, o Senhor corrige o que ama e açoita todo o que recebe por filho. Deus corrige, Deus açoita. Para quê? Para que a gente aprenda o caminho dEle, a vontade dEle, faça a vontade dEle e a gente caminhe com Ele, obedeça a Ele. Ele primeiro mostra a palavra, fala através da palavra. Quando a gente não dá atenção para a palavra, mostrando o caminho que é para seguir e o caminho que não é para seguir, aí Deus usa as circunstâncias. Deus nos corrige através das circunstâncias. Doenças, problema de financeiro e várias coisas. Deus permite para nos corrigir, mas eu continuo sendo filho. Eu não sou escravo, eu sou filho. Só que Deus está me corrigindo, porque Ele quer o melhor para mim. E está corrigindo não é porque odeia, é o contrário. Diz que Ele nos corrige porque... Está aqui, ó. O Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho. Quem tá sem correção não é filho, é bastardo. Quem está sem correção não é filho. Quem não está tendo correção de Deus não é filho de Deus. E aí ele conclui dizendo assim: tivemos os nossos pais sobre a terra, eles nos corrigiam e nos afligiam. Assim tinha a vara, né? Nos corrigiam. Não nos sujeitaremos ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Se nós nos sujeitávamos aos nossos pais na terra, não vamos nos sujeitar ao Pai Celestial para que a gente viva? Porque, na verdade, por um pouco de tempo, os nossos pais nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas falando de Deus, Deus nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, no momento presente, não parece de gozo, mas de tristeza. Só que depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que estão sendo exercitados. Amém? Queridos, não somos escravos, somos filhos. Deus corrige os seus filhos? Corrige. Mas corrige com propósito. Corrige porque ama e corrige porque quer fazer com que cada filho, cada filha se transforme em alguém parecido com Deus, parecido com Jesus Cristo. Que nessa manhã Deus tenha aberto um pouco mais a sua visão para o que significa ser filho de Deus, andar com Deus e caminhar com Deus. Que Deus tenha ajudado a você a compreender o porquê das lutas, das perseguições, das dificuldades nesse mundo. Não se abata, não viva, como diz o apóstolo, não viva com espírito de escravo para baixo, deprimido, não viva desanimado, não viva querendo desistir, não.
não desista. Não desista. Lute, avance, porque a glória que Deus tem reservado para você é tão tremenda que não vai comparar com o que você está passando aqui. Seja a glória aqui, para abrir portas para você aqui, guardar você aqui, mesmo no meio do caos, Deus tem glória para você aqui. Deus pode abrir o mar vermelho como abriu para o povo. Deus pode proteger você como protegeu o povo de Israel. Deus pode nos proteger e Deus tem nos protegido. Então Deus pode trazer glória para nós aqui, a sua presença, o seu poder, provisão, abrir portas financeiras na área da saúde, seja que área for, como também a glória eterna, morar no céu, herdar tudo que Deus tem, um novo céus, uma nova terra, como está lá em Apocalipse. Um lugar onde não vai haver mais dor, nem sofrimento, nem morte, porque essas coisas já passaram e virão outras coisas novas, um novo céu e uma nova terra. Que Deus abençoe você nesta manhã e que essa palavra fique no seu coração e o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Obrigado, Pai, por essa palavra nesta manhã. Obrigado por falares ao nosso coração nessa semana. E aqui procuramos transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração aos irmãos. Senhor, continua falando com eles, continua trazendo essa revelação do que significa ser filhos de Deus e não escravos. Não somos mais escravos. Não podemos viver mais com espírito de escravo, mas precisamos viver como espírito de filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém.